Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, esse aqui é um vídeo que eu vou trazer uma denúncia feita pela jornalista Malu Gaspar no Globo, que o Ciro Gomes foi numa entrevista lá no UOL News e deu mais detalhes do que estava sendo divulgado e da questão envolvendo os irmãos Batista, Joesley Batista, lá da JBS. Pois é, são aqueles mesmo, viu? E aí, o que acontece? O próprio Ciro divulgou um corte nas suas redes sociais e temos uma atualização importantíssima. Ah, mas eu não gosto do Ciro. Ah, mas eu adoro o Ciro. Eu sei que muita gente aqui gosta e tem quem não gosta. Mas deixa a sua paixão e o seu ódio de lado, né? Não, isso aqui agora não vem ao caso. Ah, mas o Ciro tá magoado. Ah, não, o Ciro não tá magoado. A discussão não é essa, não é o sentimento do Ciro. É o que ele disse e o que aconteceu depois. Porque o Ministério Público acionou a CGU e suspendeu essa negociação de uma empresa dos irmãos Batistas a Batista com algo gravíssimo, que quem começou isso atrás foi a Malu Gaspar, que o Ciro repercute muito bem na entrevista. Então vou falar sobre isso, mostrar o vídeo do Ciro, trazer atualizações, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima, se não gostar faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos começar aqui com a Malu Gaspar, que no dia 27 de junho, portanto, aí há algo em torno de 15 dias, no Globo publicou o seguinte: vez por outra, um negócio bilionário chama atenção em Brasília pelo valor, pelas circunstâncias ou pelos personagens envolvidos. No caso da venda de 12, vejam só, 12 usinas térmicas da Eletrobras na região amazônica, arrematadas pela Ambar Energia. Até aí falou, opa, Ambar Energia? Mas uma empresa qualquer tem direito a arrematar outras empresas? Pois é, mas sabe quem são sócios dessa empresa? Os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, aqueles mesmo. Pois é, aqui vai dizer Malu Gaspar que as usinas eram oferecidas na praça desde julho de 2023. E em bom português era um mico. Ninguém tinha interesse, ninguém queria comprar essas usinas. Aqui vai falar então que a principal cliente, a distribuidora Amazonas Energia, está quebrada e inadimplente. E a dívida acumulada de 9 bilhões de reais com as térmicas cresce 150 milhões a cada mês. Quem comprasse o pacote levaria junto o calote, o que dificultava aos interessados fazer suas propostas, até que a Ambar ofereceu 4 bilhões e 700 milhões de reais e levou. Então vamos entendendo aí. Então, né, a Ambar dos Joesley, dos Batista lá, comprou. O anúncio do negócio no último dia 10 intrigou o mercado, que ficou se perguntando como a conta fechava. 2 dias depois, uma medida provisória, um MP, do governo Lula sanou a curiosidade. Numa tacada, a MP repassou os 150 milhões mensais do custo das usinas para quem? Para as contas de luz de todos os consumidores brasileiros, incluindo eu, você que me assiste, incluindo a Malu Gaspar, jornalista, incluindo os irmãos Batista, incluindo o Ciro Gomes, o Lula, o Bolsonaro, todo mundo vai ter que pagar lá a sua cotinha desses 150 milhões mensais, que era uma dívida dessa empresa, mas que agora foi repassada para o contribuinte. Que beleza, hein? Aí o negócio fica maravilhoso. Só isso, diz aqui a Malu Gaspar, já eliminou o risco e fez o mico arrematado por Joesley e Wesley ficar bem mais bonito e cheiroso. Mas tem mais, então não para por aqui não. A medida provisória, assinada pelo governo Lula, também dá 60 dias para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, criar uma solução para a Amazonas Energia. Pelas regras atuais, a concessão teria de ser devolvida à União, que seria obrigada a assumir a distribuidora e o prejuízo de 2 bi a 4,7 bi por ano. Pois é, a imprensa noticiou, o Ciro repercutiu e deu detalhes do absurdo. Eu vou trazer então o que o Ciro disse em recente entrevista ao UOL News. Ele publicou o corte nas suas redes sociais e escreveu o seguinte na legenda: os irmãos Batista estão de volta ao centro político com o governo Lula. E entenda como aconteceu a entrada dos corruptores da JBS no setor elétrico brasileiro, a empresa Ambar Energia. Poucos dias depois da estranha compra, Lula baixa a medida provisória, repassando para a conta de luz de todos os brasileiros os tais 150 milhões de reais por mês. Não é só uma vez, não é por mês.
estatizando o prejuízo e fazendo o mau negócio virar um bom negócio para os Batista e mandando a conta para o povo. É muita esculhambação, gente querida. Foi o que o Ciro escreveu e já vou adiantar para quem não aguentar ficar até o fim. Talvez o pessoal assista só um pedaço do vídeo. A Justiça, o Ministério Público aqui já determinou a suspensão da negociata. Pois é. Então, antes você... mas o Ciro tá magoado, ressentido. Esqueça o sentimento do Ciro. Ele já perdeu as eleições, ele próprio disse que saiu humilhado. Ele disse, inclusive nessa entrevista, que não vai mais ser candidato. Então, fica tranquilo. O Ciro está denunciando algo que todo político que tem compromisso com o Brasil tinha que fazer. Não tem que ter política de estimação, não. Você tem simpatia pelo Ciro? Tem, isso não é segredo para ninguém. Votei nele em 2018, 2022, acho um quadro muito preparado, não concordo com tudo, já fiz críticas para ele nesse canal aqui, recente, tem pouco tempo, inclusive. E continuo achando que ele errou no episódio lá, embora alguém ache que não, que tá certo. Eu acho que ele errou naquele negócio da senadora do Ceará lá. Não muda a minha opinião, embora alguns elementos saíram depois aí que, olha, para colocar as barbas de molho em relação a ela, mas mantenho a crítica que eu fiz a ele. Agora, escutem o que ele tá falando. Você que não gosta do Ciro, deixa o seu ódio de lado, você é brasileiro, você vai pagar a conta. Já pensou? Então você pode continuar não gostando dele. Só ajuda a entender que o que está errado no país está errado para beneficiar alguns poucos, inclusive aqui nesse caso, os irmãos Batista. Enquanto isso, pune todo mundo, todo brasileiro. Você, inclusive, que não gosta do Ciro e você que gosta do Ciro. Você que gosta do Lula vai ser prejudicado. Aliás, seria, né? Porque agora foi suspenso o negócio. E você que não gosta do Lula também vai ser. Então deixa de lado paixão por política e ódio por política e escute o que está sendo dito. E daqui a pouco eu vou trazer atualização. O Lula editou a medida provisória 2 dias depois que os irmãos Batista compraram, chocando o mercado. Havia 12 termoelétricas à venda na Amazônia, todas micadas. E fazia meses que essas termoelétricas estavam ofertadas no mercado, ninguém queria comprar. De repente, não mais do que de repente, Joesley e Wesley Batista, os notórios irmãos Batista da JBS, corruptores profissionais da vida republicana, ex-vida republicana brasileira, compram as 7. Lá vou eu investigar. Aliás, uma jornalista do Globo, eu não estou lembrando o nome aqui, mas Malu Gaspar publicou isso. Então, repare, eles compraram. E por que eles compraram isso? Foi o mercado investigar. Ora, eles compraram por quê? Porque é uma medida provisória. Diz no artigo lá que os 150 milhões por mês de prejuízo dessas estatais passam agora a ser pagos pelo Josias de Souza, pela Fabíola Cidral, pelo Thales Faria, pelo Ciro Gomes e pelo Povão, através de um incremento na tarifa de energia elétrica. Ou seja, o prejuízo do negócio que inviabilizou para outras pessoas que não queriam comprar foi estatizado, não, foi tornado popular. O Povão vai pagar. Mas tem mais, é muito mais grave. 9 bilhões de reais é o passivo da Amazônia Energia, da Amazonas Energia. E a medida provisória, meio que especulando sobre o futuro, talvez eu tenha melado essa negociação. Ele falar que talvez eu tenha melado é porque acabou de sair agora aqui. O negócio, a princípio, melou mesmo. Então agradeça também ao Ciro Gomes. Mas eu não votei nele, não tem problema. Deixa a questão literal de lado. Ele não vai ser mais candidato. Não tem problema. Eu estou trazendo aqui a denúncia. E aí a gente tem que... vamos ver. Ele tem razão ou não tem razão? Tá correto ou não tá correto? Pronto. Ou não, tal é o cinismo. Diz lá no artigo que, em hipótese, sim, o Lula manda, quando a Amazonas Energia está quebrada. Em circunstância de quebradeira, diz a lei brasileira que é caso de cassação da concessão e assunção pelo Estado para fazer a consolidação, dado que a energia é um bem que não pode descontinuar a oferta. Nós estamos falando da energia do polo industrial de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial brasileira, só para dar um exemplo prático. Pois bem, o que o Lula faz? Ao invés de cumprir a lei, manda a Agência Nacional de Energia Elétrica dar um jeito de flexibilizar os problemas da Amazonas Energia, e diz que, em caso da iniciativa privada comprar a Amazonas Energia, o passivo de 9 bilhões de reais dela vai ser convertido, olha, meu irmão, em ações do sistema Eletrobras, que, por sua vez, está controlado pelos os três controladores das Americanas,
a grande turbofraude das americanas, que também foi denunciada na newsletter com detalhes, mostrando que quem presidia a reunião do Conselho de Administração, ainda que não fosse formalmente membro dela, era o Sicupira. Vê se tem cabimento um negócio desse, pessoal. Mas a boa notícia é que eu vou trazer para vocês aqui, notícia que saiu hoje, pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo. Manchete do G1. Por suspeita de irregularidade, Ministério Público no TCU pede suspensão de acordo entre governo e empresa de energia do grupo JF. Segundo o Ministério Público, o acordo previsto para vigorar a partir de 22 de julho, agora, de 2024, poderia beneficiar indevidamente a empresa Ambar, contrariando princípios de isonomia e moralidade, além de gerar insegurança jurídica e prejuízos aos consumidores de energia elétrica, ou seja, todos nós. Então vejam só, pessoal, é um negócio realmente assim absurdo. Alguém pode... Aí o pessoal vai lá e comenta: Ciro, linha auxiliar do bolsonarismo. Pelo amor de Deus. Você tem o direito de não gostar de algum político, inclusive do Ciro, faz parte. Mas sabe o que ajuda a direita? Não é a denúncia do que está errado num governo dito de esquerda, mas é o erro no governo dito de esquerda, porque isso aqui, se fosse concretizado, e se for ainda, porque não dá para duvidar do que acontece no Brasil, será explorado em 2026 por quem? Pela direita. Então, quando o Ciro denuncia algo de errado, em vez de atacar o carteiro, leia a carta. Porque se não ler a carta e ela prosseguir, isso vai ser usado lá na frente. Como foi usado já vários escândalos de corrupção nos governos do PT anteriormente. É só lembrar. Então era muito mais fácil ter dado atenção para as denúncias e punir os eventuais culpados, inclusive se for ministro, ministro da Energia, secretário, tem que punir. Se for o caso de cadeia, cadeia. Não adianta a gente ter um discurso contra a corrupção de um lado e passar pano para de outro lado, não. Então, quando se denuncia algo de errado num governo dito de esquerda, você está ajudando esse governo a evitar que lá na frente isso seja usado pelos opositores da direita e de extrema direita. Então esse é o ponto, pessoal. Então nesse caso aqui, a gente percebe que a denúncia da Malu Gaspar tinha procedência, o Ciro Gomes vai no All News e detalhe, a Malu Gaspar falou e quase nenhum político tocou nesse assunto. O Ciro falou na newsletter, vai ali depois no All News, toca de novo na ferida. Então, e agora tem essa notícia de que, opa, a negociata está suspensa. A gente vai ficar muito atento nisso aqui, porque é algo que pode impactar na vida de todo mundo. E insisto, né, a gente tem que ficar, né, de olho antenado, porque as coisas erradas nesse país, elas acontecem em benefício de uma pequena minoria. Tá vendo aqui? É Irmãos Batista, é o trio de... Né, nossa senhora, vou usar umas palavras aqui, mas de bandidos vinculados a esse esquema da Americanas aí, na maior fraude do sistema financeiro, né, enfim, fraude brasileira, na casa de 20, 30, 40 bilhões de reais. Então, tu tá vendo como uma coisa vai se ligando com a outra? Então é isso, vamos ficar muito atento em tudo isso aqui. Qualquer novidade, trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Então bora, espalha o vídeo, senta o dedo. E é isso aí, gente. Valeu, até mais.